Senhor, abre meus ouvidos espirituais. Eu não quero mais viver perdido entre tantas vozes. Fala comigo, Pai, porque a tua voz é vida para mim. Talvez esse também seja o clamor do seu coração hoje. Quantas vezes você se ajoelhou, levantou as mãos, chorou em silêncio e desejou ouvir algo que fosse além do barulho da sua mente? Quantas vezes você suplicou: Senhor, será que essa é a tua vontade ou é apenas a minha emoção? A dor de não ouvir claramente pode ser sufocante. Ninguém vê, ninguém ouve, ninguém sente o peso da sua indecisão. Mas dentro de você existe essa batalha invisível, o desejo de acertar o caminho e o medo de se enganar. E é justamente aí que muitos se perdem, porque quando os ouvidos espirituais estão fechados, a vida se torna um labirinto. Cada escolha parece uma roleta de incertezas, cada porta aberta gera desconfiança. Cada conselho pode soar como verdade, mas sem a voz de Deus confirmando, o coração continua inseguro. E se eu lhe dissesse que há um caminho para isso? Que existe uma forma de afinar os ouvidos espirituais e reconhecer a voz que vem do céu? Isaías 30:21 revela essa promessa. Quando vocês tiverem de decidir o caminho a seguir, ouvirão atrás de vocês uma voz dizendo: este é o caminho, sigam-no. Isso significa que a direção já está disponível. Talvez hoje você esteja rodeado de dúvidas. Qual decisão tomar? Que porta atravessar? Qual caminho seguir? Mas a palavra garante: há uma voz que pode trazer paz, segurança e clareza, e ela já está mais perto de você do que imagina. Ao longo desta mensagem, nós vamos caminhar juntos em uma jornada de revelação. Como pedir a Deus que abra seus ouvidos espirituais, como diferenciar emoção de direção divina e como experimentar a sensibilidade do Espírito Santo em cada detalhe da vida. Por isso, eu quero que você declare publicamente a sua fé agora mesmo. Escreva nos comentários: Senhor, abre meus ouvidos espirituais. Esse simples ato é um posicionamento diante do céu. E aproveita também para se inscrever no canal, porque cada vídeo aqui é uma chave de clareza espiritual para a sua caminhada. Fique comigo até o final, porque Deus vai usar esta palavra para destravar algo dentro de você. E quando seus ouvidos espirituais forem abertos, você vai perceber que nunca mais será a mesma pessoa. Você já percebeu como é fácil confundir silêncio com ausência? Muitas vezes pensamos que Deus não está falando, quando na verdade os nossos ouvidos é que não estão preparados para ouvir. É como alguém tentando sintonizar uma estação de rádio. O sinal já está no ar, mas só quem ajusta a frequência consegue captar a mensagem. Da mesma forma, Deus continua falando, mas nem sempre estamos sensíveis. O coração ansioso, os pensamentos barulhentos e as emoções descontroladas criam um ruído interno que abafa a voz suave do Espírito. É por isso que a primeira oração deve ser simples, mas profunda. Senhor, abre meus ouvidos espirituais. A Bíblia nos mostra essa verdade em várias passagens. Em Apocalipse 2:29 está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso não se refere apenas aos ouvidos físicos, mas à capacidade espiritual de discernir a voz de Deus. Ou seja, existe uma sensibilidade que precisa ser cultivada. Agora imagine como seria se cada decisão sua fosse guiada por essa voz. Se antes de dar um passo, você tivesse uma paz profunda confirmando: este é o caminho. Isso não significa viver sem desafios, mas significa andar com clareza e convicção de que você não está sozinho. E aqui está o ponto. Quando pedimos para Deus abrir nossos ouvidos espirituais, estamos reconhecendo duas coisas importantes. Primeiro, que não conseguimos por nossas próprias forças. Segundo, que dependemos totalmente da graça dele para distinguir a sua voz das demais.
Essa postura de humildade já abre espaço para o Espírito Santo agir. Se você ignora essa oração, corre o risco de andar no escuro, guiado apenas por opiniões humanas e emoções passageiras. Mas quando você pede diariamente que o Senhor abra seus ouvidos, algo muda dentro de você. O barulho diminui, a sensibilidade aumenta e até os detalhes simples do cotidiano passam a carregar direção divina. Por isso, faça dessa oração um hábito, não apenas em momentos de crise, mas como parte da sua vida com Deus. Porque quanto mais cedo você aprender a reconhecer a voz do Pai, menos tempo perderá com caminhos errados. Quando os ouvidos espirituais começam a ser abertos, um novo desafio se apresenta: distinguir o que realmente vem de Deus daquilo que nasce apenas dentro de nós. Afinal, quantas vezes já sentimos algo forte no coração e pensamos, Deus falou comigo, mas mais tarde percebemos que era apenas fruto da emoção do momento? Esse é um ponto delicado, porque as emoções são parte da nossa humanidade e Deus também nos criou com elas. Mas emoção não é sinônimo de direção. Um coração agitado pode facilmente se confundir e transformar desejos pessoais em respostas divinas. É por isso que precisamos de discernimento, aquela sabedoria interior que só o Espírito Santo pode conceder. A palavra de Deus nos alerta sobre isso em Provérbios 14:12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Ou seja, nem tudo que parece bom ou traz uma sensação agradável é de fato o caminho do Senhor. E verdadeira direção sempre estará em harmonia com a vontade de Deus e nunca contradirá a sua palavra. Talvez você já tenha experimentado esse conflito. A empolgação de uma oportunidade que parecia perfeita, mas que depois revelou armadilhas escondidas. Ou a sensação de que uma decisão traria alívio imediato, mas que, no fundo, afastava você do propósito. É nessas horas que o discernimento espiritual se torna essencial. E como receber esse discernimento? Primeiro, cultivando intimidade com o Senhor em oração, pedindo que Ele acalme as emoções antes de qualquer decisão. Depois, confrontando os sentimentos com a palavra escrita, porque Deus nunca se contradiz. E por fim, esperando a confirmação do Espírito, que sempre traz paz ao coração. Ignorar esse processo é abrir espaço para a confusão. Mas quando você se posiciona diante de Deus com sinceridade, pedindo clareza para não confundir emoção com direção divina, Ele honra essa atitude e pouco a pouco a sua voz se torna mais clara, mesmo em meio às tempestades internas. E é justamente nesse contraste entre o sussurro suave do Espírito e o barulho do nosso interior que muitos acabam perdendo a direção. Porque não basta que Deus fale, é preciso que haja silêncio suficiente dentro de nós para que possamos escutar. Quantas vezes você se ajoelhou para orar, mas a mente estava gritando? Pensamentos repetitivos, preocupações com o amanhã, lembranças do passado, frases de autocrítica que não param de ecoar. Tudo isso funciona como um ruído interno que abafa a resposta divina. O problema não é Deus não falar, é que estamos ocupados demais tentando lidar com um turbilhão de vozes que não vem do céu. É por isso que pedir ao Senhor que silencie esses ruídos é tão essencial. A palavra nos mostra em Filipenses 4:7 que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz não é a ausência de problemas, mas é a capacidade sobrenatural de aquietar a mente, mesmo em meio às tempestades. Talvez, se você parar para analisar, perceba que já perdeu oportunidades ou tomou decisões precipitadas porque não conseguiu esperar em silêncio. O medo e a ansiedade foram mais fortes do que a confiança. Mas quando o Espírito Santo acalma os pensamentos, até as situações mais confusas se tornam claras. Aprender a silenciar por dentro é como afinar um instrumento.
Sem esse ajuste, a melodia sai distorcida. Mas quando você entrega seus ruídos ao Senhor em oração, algo acontece. O coração desacelera, a mente se aquieta e a voz de Deus começa a se destacar em meio ao silêncio. Por isso, não lute sozinho contra os barulhos da sua alma. Ore de forma específica. Senhor, cala as vozes que não vêm de ti e deixa apenas a tua voz permanecer. Esse é o caminho para que cada decisão seja tomada não no impulso, mas na direção segura do Espírito. E quando os ruídos internos começam a se calar, fica muito mais evidente onde a voz de Deus pode ser ouvida com segurança na sua palavra escrita. Porque antes mesmo de buscarmos sinais, impressões ou até revelações pessoais, o Senhor já deixou registrada a sua voz nas Escrituras. A Bíblia não é apenas um livro antigo ou uma coleção de histórias. Ela é viva, atual e eficaz. Hebreus 4:12 nos lembra: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, quando abrimos as páginas da Escritura, não estamos diante de letras mortas, mas diante de um Deus que fala de forma direta e clara. Quantas vezes você já encontrou respostas em versículos que pareciam saltar do texto exatamente no momento certo? É assim que o Espírito Santo age, iluminando palavras que talvez já tenhamos lido muitas vezes, mas que ganham vida nova porque se transformam em resposta para a situação atual. Ignorar a Bíblia na busca pela voz de Deus é como tentar ouvir alguém sem prestar atenção no que ele já disse. Muitos se desgastam buscando sinais extraordinários, enquanto a maior parte da direção necessária já está escrita. O Espírito Santo pode até falar por sonhos, visões ou impressões no coração, mas nada disso terá valor se não estiver alinhado à palavra. É por isso que cultivar o hábito de meditar nas Escrituras abre nossos ouvidos espirituais. Porque cada vez que você se expõe à palavra, está se afinando para reconhecer a voz do Pai. E quanto mais tempo passa diante desse espelho espiritual, mais fácil se torna discernir quando ele fala de outras formas. Se você deseja ouvir a voz de Deus de forma clara, não existe atalho. Mergulhe na palavra. Ali está a revelação que nunca muda, o fundamento seguro que nos guarda de enganos e o alimento que fortalece nossa fé. E é justamente quando a palavra se torna o alicerce da nossa escuta que começamos a perceber algo ainda mais precioso. Deus também confirma sua direção através de sinais e evidências práticas. Ele sabe que o nosso coração muitas vezes é frágil e tem medo de errar. Por isso, Ele mesmo estabelece confirmações para que possamos caminhar em segurança. Não se trata de viver correndo atrás de sinais, como se a fé dependesse apenas do que os olhos podem ver. Mas em momentos de decisão, o Senhor é fiel em trazer clareza. Foi assim com Gideão, quando pediu que o orvalho molhasse apenas o velo e não o chão. Juízes 6, 36, 40. Deus não rejeitou a sua insegurança, mas respondeu, mostrando que compreende nossas limitações e deseja confirmar sua vontade. Talvez você esteja justamente diante de uma escolha importante: mudar de cidade, aceitar um novo trabalho, iniciar um relacionamento, investir em um projeto, e o seu coração clama por certeza. É nesses momentos que a oração se torna: Senhor, não me deixe agir no escuro, dá-me sinais, confirmações e alinha tudo de acordo com a tua vontade. Essa clareza pode vir através de uma paz sobrenatural que invade o coração, de circunstâncias que se organizam de maneira inexplicável, ou até mesmo de uma palavra confirmada em diferentes situações. Deus não é um Deus de confusão. Quando é Ele quem direciona, a harmonia entre o que sentimos, o que vivemos e o que a palavra já revelou.
Ignorar esse princípio pode nos levar a decisões precipitadas, movidas pela pressa ou pela ansiedade. Mas esperar pelos sinais e confirmações é sinal de maturidade espiritual e demonstra que confiamos mais em Deus do que na nossa própria pressa. Por isso, não tenha medo de pedir clareza. O Pai não se ofende quando buscamos confirmação. Ao contrário, ele se alegra em ver que o coração prefere esperar por sua voz do que correr atrás de atalhos que parecem mais rápidos, mas levam à frustração. E quando os sinais e confirmações começam a surgir, outro cuidado se torna indispensável. Aprender a distinguir aquilo que é apenas conselho humano daquilo que é, de fato, instrução celestial. Nem todo conselho, por mais bem intencionado que pareça, carrega a direção de Deus. Quantas vezes alguém próximo opinou sobre sua vida com frases como "se fosse eu, faria isso", ou "o melhor é agir assim", e na tentativa de ajudar, acabou transmitindo mais confusão do que clareza. Isso não significa que conselhos sejam ruins. A Bíblia valoriza a multidão de conselheiros, Provérbios 11:14. Mas existe uma diferença entre ouvir vozes humanas e seguir a voz do Espírito. Os conselhos humanos se baseiam em experiências, opiniões ou na lógica natural. Já as instruções de Deus vão além da lógica, muitas vezes contrariando aquilo que parece óbvio. Foi assim com Pedro. Quando Jesus o orientou a lançar as redes novamente depois de uma noite inteira de pesca sem resultado. Lucas 5:4-6. Do ponto de vista humano, não fazia sentido. Mas a instrução do Mestre trouxe abundância. É nesse ponto que a sabedoria se faz necessária. Sabedoria não é rejeitar toda opinião, mas filtrar cada palavra à luz da Bíblia e da paz interior que o Espírito Santo concede. Porque se uma voz externa empurra você para a ansiedade, para o medo ou para a pressa, dificilmente é o céu falando. Mas se o conselho confirma a palavra, traz serenidade e alinha seu coração ao propósito de Deus, então pode ser uma instrução divina usando uma boca humana. Ignorar esse filtro é perigoso. Quantos já tomaram decisões sérias, baseados em conselhos bem intencionados, mas que os afastaram do centro da vontade de Deus? O preço de não discernir é alto. Mas quando você se ajoelha antes de dar ouvidos a qualquer opinião, pedindo, Senhor, fala através do que é teu e silencia o que não é, a verdade prevalece. Por isso, nunca coloque um conselho acima da voz de Deus. Aprenda a valorizar pessoas, mas dependa totalmente do Espírito. Assim, você viverá a segurança de quem não anda pela lógica humana, mas pela direção do céu. E quando finalmente reconhecemos que foi Deus quem falou, surge talvez o maior desafio de todos: obedecer. Porque não basta apenas discernir a voz do Senhor. É preciso coragem para seguir sua direção, mesmo quando ela parece contrária ao que gostaríamos de ouvir ou ao que o mundo aprova. Muitas vezes, Deus nos pede passos de fé que exigem renúncia. Pode ser abrir mão de um relacionamento que não edifica, recusar uma proposta aparentemente vantajosa, mas que fere princípios, ou esperar quando tudo em nós grita por pressa. Nesses momentos, obedecer se torna um ato de guerra contra nossa própria vontade. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Abraão foi chamado para sacrificar Isaque, o filho da promessa. Aos olhos humanos, parecia loucura, mas sua obediência revelou confiança absoluta no Deus que promete e cumpre. Gênesis 22. No Novo Testamento, Pedro precisou deixar as redes e a segurança da profissão para seguir a Jesus. Paulo abandonou status, títulos e prestígio para abraçar um chamado que o levaria a prisões, perseguições e vitórias eternas. Obedecer não é fácil, porque confronta nossos desejos mais profundos. Mas é justamente nesse confronto que se revela a essência da fé.
Em João 14:23, Jesus disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Ouvir e não obedecer é como construir sobre a areia. Ouvir e obedecer é erguer a vida sobre a rocha. Mateus 7:24-27. Talvez você saiba exatamente o que Deus já falou, mas ainda hesita por medo do que pode perder. Porém, toda obediência carrega em si uma promessa, o cuidado do Pai. O que parece renúncia hoje, amanhã se revela como livramento e vitória. Por isso, peça não apenas ouvidos sensíveis, mas também força para obedecer, porque é nessa entrega que a verdadeira liberdade é encontrada. O caminho pode parecer estreito, mas é nele que a voz de Deus se torna mais clara e a vida ganha sentido eterno. E é justamente na obediência que surge a consciência de que, para ouvir com clareza, precisamos aumentar nossa sensibilidade espiritual. Essa sensibilidade não aparece de repente, mas é cultivada em práticas que nos aproximam do coração de Deus. E entre elas, oração e jejum ocupam um lugar especial. A oração é mais do que palavras repetidas, é um encontro. É o momento em que o espírito humano se conecta com o espírito eterno. Quando oramos, não apenas falamos, mas também aprendemos a ouvir. É no silêncio depois da súplica, nas pausas entre uma frase e outra, que muitas vezes o Espírito Santo sussurra respostas. Quem mantém uma vida de oração percebe com o tempo que começa a distinguir com clareza entre pensamentos da carne e impressões divinas. É como treinar o ouvido para reconhecer a voz de um amigo em meio à multidão. Quanto mais tempo você passa com ele, mais fácil se torna identificá-lo. O jejum, por sua vez, é como um afinador de instrumentos. Ele não muda a voz de Deus, mas nos coloca em melhor condição para percebê-la. Ao abrir mão de algo legítimo, seja a comida, o entretenimento ou outras distrações, declaramos: Senhor, mais do que isso, eu quero a tua presença. Esse ato de renúncia silencia os desejos da carne e dá espaço para que o Espírito Santo fale com mais clareza. Foi exatamente isso que Jesus praticou no deserto, Mateus 4:1-11. Ele jejuou e orou por 40 dias, e quando o inimigo tentou enganá-lo, sua sensibilidade espiritual estava tão aguçada que nenhuma mentira encontrou espaço. Quantas vezes já nos sentimos confusos porque estávamos alimentando mais a carne do que o espírito? Horas diante de telas, preocupações sem fim, conversas vazias, tudo isso rouba sensibilidade. Mas quando escolhemos orar e jejuar, algo muda. Até os detalhes mais simples começam a carregar significado espiritual. Uma leitura bíblica se torna reveladora. Uma conversa traz resposta inesperada. Uma decisão difícil encontra paz sobrenatural. Não é que oração e jejum façam Deus falar mais, é que eles nos ajudam a calar o que nos impede de escutar. O perigo de negligenciar essas práticas é viver insensível, sempre em busca de direções extraordinárias e perdendo o que já está diante de nós. Mas quem cultiva esse estilo de vida descobre que a presença de Deus não se limita ao templo ou ao domingo. Ela invade o cotidiano e transforma até os momentos mais comuns em oportunidades de revelação. Por isso, se você deseja viver com ouvidos espirituais abertos, torne a oração e o jejum parte da sua rotina. Não como obrigação, mas como um privilégio, porque quanto mais espaço você dá a Deus, mais clara e constante se torna a sua voz, guiando você em paz, segurança e propósito. E quando a oração e o jejum se tornam parte do seu estilo de vida, algo extraordinário começa a acontecer. Você passa a perceber a presença de Deus não apenas nos grandes momentos, mas também nos detalhes simples do dia. Porque o Senhor não é um Pai que só se manifesta em ocasiões solenes. Ele deseja guiar cada passo,
até aqueles que parecem pequenos demais para pedir direção. A Bíblia mostra isso de maneira clara, em Provérbios 3:6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Veja que o texto não fala apenas de decisões grandiosas, mas de todos os caminhos. Isso significa que Deus deseja participar do seu cotidiano, desde uma conversa aparentemente banal até uma escolha que parece sem importância. Quantas vezes você já se arrependeu de não ter buscado a Deus em algo que julgava simples? Um contrato assinado às pressas, uma palavra dita sem pensar, um pequeno hábito negligenciado. São justamente nesses detalhes que muitas vezes nascem grandes consequências. Por isso, pedir que Deus guie até nas mínimas coisas é sinal de maturidade espiritual. E aqui está um segredo. Quanto mais você aprende a ouvir a voz de Deus nos detalhes, mais preparado estará para reconhecê-la nos momentos decisivos. Porque quem ouve o Pai em pequenas impressões, como um pensamento de consolo, um impulso de ajudar alguém, um aviso súbito de cautela, está treinando o coração para obedecer quando ele falar em assuntos maiores. Lembre-se de como o maná caía no deserto. Não era uma provisão gigantesca para o mês inteiro, mas o suficiente para cada dia. Êxodo 16:4. Assim também é a direção de Deus, diária, prática, ajustada à necessidade do momento. Quem aprende a depender dele nas coisas simples, nunca ficará perdido nos grandes desafios. Ignorar isso, por outro lado, abre espaço para tropeços desnecessários, porque aos olhos humanos, detalhes parecem insignificantes, mas para Deus são parte de um caminho que Ele está construindo em você. Por isso, ore constantemente: Senhor, guia-me hoje até nos passos que eu considero pequenos, porque eu sei que os teus olhos veem muito além dos meus. E quando essa prática se torna parte da sua vida, você descobre que não existe situação comum demais para a presença de Deus. Cada detalhe se torna um espaço de revelação, e cada decisão, por menor que seja, se transforma em oportunidade de andar na direção do céu. E quando passamos a perceber a mão de Deus nos detalhes simples, também aprendemos algo que, à primeira vista, pode parecer desconfortável. Há momentos em que Ele escolhe falar através do silêncio. Esse talvez seja um dos aspectos mais desafiadores da caminhada de fé, porque o coração humano tem pressa, deseja respostas rápidas, enquanto Deus muitas vezes nos educa na espera. O silêncio divino não significa ausência, mas processo. Pense em um professor durante uma prova. Ele está presente na sala, mas não dá as respostas, porque é justamente naquele momento que o aluno precisa aplicar o que já aprendeu. Assim é com Deus. Quando parece não ouvirmos nada, é porque Ele está nos ensinando a confiar, a amadurecer e a usar as ferramentas que já nos entregou. A Bíblia nos mostra isso com clareza. Jó enfrentou um longo período sem respostas, mas descobriu no final que o silêncio não era abandono, mas parte de uma revelação maior. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. O mesmo aconteceu com Jesus na cruz. Entre gritos de dor, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Ainda assim, o Pai estava ali, cumprindo o maior plano de redenção da história. Talvez você esteja vivendo um tempo assim. Você ora, busca, jejua, mas parece que o céu permanece fechado. O coração se enche de dúvidas. Será que Deus me esqueceu? Será que fiz algo errado? Mas, na verdade, o silêncio pode ser a resposta em si. Ele está dizendo: confia, eu continuo no controle mesmo quando você não entende. O perigo é interpretar o silêncio como rejeição. Muitos desistem justamente nessa fase, quando estavam prestes a experimentar uma virada espiritual.
Mas aqueles que permanecem, que escolhem descansar, mesmo sem ouvir nada, descobrem uma fé mais sólida e uma intimidade mais profunda com Deus. Por isso, não tema o silêncio. Ele é uma forma de Deus abrir seus ouvidos espirituais para perceber que nem sempre ele se revela em palavras, mas muitas vezes em paz, em direção no tempo certo e em experiências que só mais tarde farão sentido. O silêncio do céu não é o fim, é o intervalo necessário para que a resposta chegue no momento exato. E é justamente nesse aprendizado de ouvir até o silêncio de Deus que surge outro desafio para os ouvidos espirituais. Aceitar não apenas as palavras que confortam, mas também aquelas que corrigem. Porque muitas vezes o que o Pai deseja falar não é aquilo que queremos escutar, mas aquilo que precisamos ouvir. O coração humano, por natureza, tende a buscar afirmação. Queremos ouvir que estamos certos, que tudo vai melhorar, que os nossos planos são os melhores. Mas a voz de Deus não se limita a massagear o ego. Ela é também uma voz que confronta, que disciplina e que molda. Hebreus 12:6 nos lembra: o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Isso significa que, se você realmente pertence a Ele, em algum momento ouvirá palavras que vão incomodar. Aceitar correção exige humildade. É reconhecer que nem sempre temos a visão completa, que nossas emoções podem nos enganar e que o Pai, em sua sabedoria, enxerga muito além do que conseguimos perceber. Um coração soberbo rejeita a repreensão, mas um coração humilde entende que até a dor da disciplina é expressão de amor. Veja o exemplo do jovem rico em Marcos 10, 17 e 22. Ele buscava Jesus, ouviu palavras de encorajamento, mas quando recebeu a instrução que exigia renúncia, não conseguiu obedecer. Seus ouvidos estavam abertos apenas para o que agradava, não para o que transformava. Quantas vezes fazemos o mesmo? Ouvimos atentamente quando a mensagem traz promessa de vitória, mas fechamos o coração quando a palavra pede mudança de rota. O perigo de resistir à correção é permanecer no mesmo lugar, repetindo os mesmos erros. Mas quem aceita o confronto divino cresce, amadurece e se aproxima ainda mais do centro da vontade de Deus. Porque cada correção é, na verdade, um convite para um nível mais alto de intimidade. Por isso, ore com sinceridade. Senhor, não me deixe ouvir apenas o que agrada, mas também o que transforma. Dá-me humildade para aceitar tuas correções, porque sei que elas são sinais do teu amor. Essa é a postura de quem tem os ouvidos espirituais realmente abertos, não apenas para bênçãos, mas também para ser moldado segundo o caráter de Cristo. E quando aceitamos até as correções, nosso coração se abre ainda mais para aprender com aqueles que já trilharam esse caminho antes de nós. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que tiveram seus ouvidos espirituais abertos e, por isso, viveram experiências extraordinárias com Deus. Esses exemplos não estão registrados apenas como fatos históricos, mas como inspiração para que também possamos confiar e obedecer à voz do Senhor. Abraão, por exemplo, ouviu a ordem de deixar sua terra e sua parentela, sem sequer saber para onde estava indo. Gênesis 12, 1, 4. Humanamente falando, parecia arriscado demais, mas porque reconheceu a voz de Deus, se tornou o pai da fé e herdeiro de promessas que ainda hoje alcançam gerações. Moisés, no deserto, ouviu a voz que saía de uma sarça em chamas. Êxodo 3:4. Aquela experiência o transformou de um homem inseguro e fugitivo em libertador de um povo inteiro. O que fez a diferença não foi sua habilidade, mas sua disposição em ouvir e responder: eis-me aqui. Samuel, ainda menino, aprendeu a discernir quando o Senhor o chamava durante a noite. 1 Samuel 3:10.
Sua sensibilidade à voz divina o tornou profeta em Israel, alguém que guiou uma nação inteira com instruções vindas do céu. E não podemos esquecer de Maria, que ao ouvir a mensagem do anjo disse: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Sua disposição em aceitar a voz de Deus a colocou no centro do maior plano de redenção da história. Esses relatos nos lembram de algo essencial. Ouvir a voz de Deus nunca é apenas um privilégio, mas também uma responsabilidade. Ele não fala para satisfazer nossa curiosidade, mas para nos conduzir a viver de acordo com os seus planos. Olhar para esses exemplos é um convite a perseverar. Se Abraão, Moisés, Samuel e Maria conseguiram discernir e obedecer, também podemos. O mesmo Deus que falou a eles continua falando hoje. A diferença está em quem escolhe abrir os ouvidos espirituais e responder com fé. Mas se os exemplos de quem ouviu a voz de Deus nos inspiram, a Bíblia também nos alerta através da história daqueles que escolheram ignorá-la. Porque os ouvidos espirituais não servem apenas para receber promessas, mas também para evitar armadilhas. E quem despreza a direção divina, inevitavelmente colhe as consequências da própria desobediência. Pense em Adão e Eva. Eles tinham acesso direto ao Criador, mas preferiram escutar a voz da serpente. O resultado foi a perda do Éden, dor e separação. Gênesis 3. O problema não foi a ausência da voz de Deus, mas a escolha de dar mais atenção ao que parecia agradável do que a instrução clara do Pai. Outro exemplo é o povo de Israel no deserto. Mesmo depois de tantos sinais, milagres e provisões, seus ouvidos se fecharam pela murmuração e incredulidade. Em Hebreus 3,15 está escrito: Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Mas eles endureceram, e por isso muitos não entraram na terra prometida. O profeta Jonas também ilustra bem esse perigo. Deus lhe deu uma ordem clara: ir a Nínive, mas ele decidiu fugir na direção oposta. O resultado foi tempestade, angústia e 3 dias dentro de um grande peixe. Jonas 1. Só depois de quebrantado, ele se dispôs a obedecer. Essas histórias são um espelho para nós. Quantas vezes Deus já falou claramente, mas escolhemos ignorar porque a direção parecia difícil, desconfortável ou contrária aos nossos planos. Quantas vezes preferimos o caminho mais fácil e acabamos descobrindo que ele custava muito mais caro. O maior risco de desprezar a voz de Deus não é apenas perder bênçãos, mas se afastar do propósito. E propósito não se recupera com atalhos. Ele exige retorno, arrependimento e realinhamento. Por isso, a Escritura nos adverte com amor. Não repita os erros do passado. Se hoje você escutar a voz do Senhor, não endureça seu coração. Porque cada instrução ignorada é uma oportunidade perdida. Mas cada resposta obediente é um passo mais perto da plenitude que Ele preparou para você. E se os erros do passado nos ensinam a não endurecer o coração, também revelam a importância de algo essencial: cultivar intimidade diária com Deus. Porque os ouvidos espirituais não se abrem de repente em momentos de crise, mas são afinados pouco a pouco no relacionamento constante com o Pai. Assim como qualquer amizade cresce com convivência, também a sensibilidade espiritual se fortalece com a proximidade. Quanto mais tempo você passa com alguém, mais facilmente reconhece sua voz em meio à multidão. Do mesmo modo, quem dedica momentos diários de oração, leitura da palavra e adoração, passa a identificar a voz do Espírito com naturalidade. Jesus mesmo nos mostrou esse padrão. Antes de tomar grandes decisões, ele se retirava para orar. Lucas 6:12-13. Sua vida de intimidade com o Pai era o segredo de sua clareza e autoridade.
Ele não se guiava pela pressão das circunstâncias, nem pela expectativa das pessoas, mas pelo que ouvia em secreto. Sem essa prática, corremos o risco de viver espiritualmente superficiais, buscando direção apenas quando algo dá errado. Mas quem faz da intimidade com Deus um hábito, descobre que a voz do Senhor não é algo distante ou eventual, mas uma realidade constante. Ele fala pela manhã, durante o dia, no descanso da noite. Essa intimidade também nos protege dos enganos. Muitos se deixam levar por vozes externas porque não têm convívio suficiente com a voz verdadeira. Mas quem anda diariamente com Deus consegue perceber imediatamente quando algo não está alinhado com seu caráter e sua palavra. Talvez você esteja esperando por uma revelação grandiosa, mas Deus está apenas pedindo constância. Não uma oração ocasional, mas um relacionamento vivo. Não um ritual, mas um coração que deseja estar perto todos os dias. Por isso, decida hoje cultivar esse espaço sagrado. Separe tempo, desligue os ruídos, entregue sua atenção. Porque quanto mais íntimo você for de Deus, mais clara será a sua voz e mais afinados estarão os seus ouvidos espirituais. E quando a intimidade diária começa a moldar os ouvidos espirituais, aprendemos a reconhecer um sinal precioso que confirma quando a voz vem de Deus, a paz. Porque o Espírito Santo não fala apenas em palavras, mas também transmite um estado interior que nenhum raciocínio humano é capaz de produzir. Quantas vezes você já esteve diante de uma decisão difícil, pesou prós e contras, ouviu conselhos, analisou todos os detalhes, e ainda assim o coração continuava inquieto? Esse é um indício claro de que, por mais lógica que pareça, a direção não vem do céu. Porque quando Deus fala, a sua voz traz consigo uma paz que excede o entendimento. Filipenses 4:7 declara: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Essa paz não depende de circunstâncias favoráveis, ela é sobrenatural. Mesmo quando tudo ao redor parece incerto, o coração descansa porque sabe que está alinhado com a vontade do Pai. O contrário também é verdadeiro. Se algo rouba a paz, gera confusão ou ansiedade, dificilmente é a voz do Espírito. Deus não se contradiz e não conduz seus filhos pela pressão, mas pela serenidade. Essa é uma das formas mais seguras de discernir quando é Ele quem está direcionando. Veja o exemplo de Paulo em Colossenses 3:15. Que a paz de Cristo seja o árbitro em seus corações. A palavra árbitro remete a alguém que decide uma partida. Em outras palavras, quando duas opções parecem boas, deixe que a paz do Espírito seja a regra final. Se há descanso interior, siga. Se há perturbação, espere. Ignorar esse sinal pode trazer consequências dolorosas. Muitos tomaram decisões precipitadas porque confundiram pressa com direção, apenas para depois descobrir que estavam fora do propósito. Mas aqueles que aprenderam a esperar até que a paz confirmasse cada passo, experimentaram a fidelidade de Deus em cada detalhe. Por isso, não tenha medo de parar, respirar e orar novamente até que o coração esteja em paz. Porque a paz não é apenas um sentimento agradável, ela é a assinatura de Deus em cada resposta que vem dele. E à medida que aprendemos a discernir a paz como confirmação, também percebemos que Deus, em sua sabedoria, escolhe diferentes formas para falar conosco. Uma delas são os sonhos e as revelações noturnas. Muitas vezes, quando o corpo descansa e a mente desacelera, o espírito encontra espaço para revelar aquilo que, em meio ao barulho do dia, não conseguimos perceber. A Bíblia está repleta de exemplos disso. José, no Egito, recebeu revelações em sonhos que não apenas direcionaram sua vida, mas salvaram nações inteiras da fome. Gênesis 41.
O outro José, marido de Maria, foi avisado em sonhos sobre o nascimento de Jesus e também recebeu instruções para proteger a criança, fugindo para o Egito. Mateus 2:13. Até mesmo Nabucodonosor, um rei estrangeiro, teve sonhos que Deus usou para revelar seu plano. Daniel 2. Esses relatos nos mostram que os sonhos podem ser canais legítimos da voz divina. Claro, nem todo sonho vem de Deus. Muitos são apenas reflexos de nossas emoções, preocupações ou memórias. Mas quando o Espírito Santo deseja falar, ele pode usar esse espaço de quietude para transmitir mensagens que marcam profundamente a alma. O grande desafio é discernir quando um sonho carrega revelação espiritual. Uma dica essencial é sempre confrontar com a palavra. Deus nunca dará em sonhos algo que contradiga as Escrituras. Outra é buscar confirmação. Se for do Senhor, Ele mesmo trará paz, sinais ou repetirá a mensagem de outras formas. Talvez você já tenha tido sonhos tão nítidos que pareciam reais, ou revelações que ficaram gravadas na memória como se fossem impressões vivas. Não ignore isso. Ore, peça discernimento e pergunte-o: Senhor, o que queres me mostrar através disso? Muitas vezes, o sonho é um alerta, uma direção ou até mesmo um consolo vindo do céu. O perigo está em desprezar totalmente essa forma de Deus falar, tratando como mera coincidência. Mas também é arriscado cair no extremo oposto, interpretando qualquer sonho como voz divina. O equilíbrio é buscar no Espírito a confirmação, sempre com humildade e prudência. Assim você aprenderá a valorizar até mesmo as noites de descanso como momentos em que Deus pode abrir seus ouvidos espirituais para instruções, revelações e respostas que transformam o seu caminhar. E quando Deus fala, seja pela palavra, pela paz interior ou até mesmo por sonhos e revelações, ainda existe um aspecto fundamental: compreender o tempo em que aquela direção deve ser colocada em prática. Porque não basta apenas ouvir a voz de Deus, é preciso discernir se a instrução é para hoje ou se é uma preparação para o amanhã. A Escritura nos mostra que Deus sempre trabalha com tempos e estações. Em Eclesiastes 3:1 está escrito: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Isso significa que até a vontade perfeita de Deus precisa ser obedecida no tempo certo. Agir antes da hora pode ser tão prejudicial quanto desobedecer completamente. Veja o exemplo de José no Egito. Ele recebeu sonhos ainda jovem, mas levou anos até que aquelas visões se cumprissem. Durante esse período, passou por rejeição, prisão e esquecimento. Se tivesse tentado forçar o cumprimento da promessa no seu tempo, teria fracassado. Mas porque esperou, no tempo de Deus, foi exaltado e usado para salvar multidões. O mesmo aconteceu com Davi. Ele foi ungido rei ainda adolescente, mas não assumiu o trono de imediato. Teve que esperar anos, enfrentar perseguições e aprender a depender de Deus. Se tivesse tentado apressar o processo, teria destruído seu próprio chamado. Esse princípio também vale para nós. Quantas vezes recebemos uma palavra clara, mas queremos executá-la imediatamente, sem esperar o tempo da maturação? É nesse ponto que precisamos pedir: Senhor, dá-me discernimento para entender se essa direção é para agora ou para o futuro. O Espírito Santo pode confirmar isso de várias formas, trazendo paz para agir já, mantendo a porta fechada até o momento certo, ou repetindo a instrução ao longo do tempo até que ela se torne inevitável. O segredo é não se deixar dominar pela ansiedade. Ignorar esse detalhe pode gerar dores desnecessárias. Agir antes da hora é como colher um fruto ainda verde. Ele até parece promissor, mas não está pronto. Mas esperar o tempo de Deus é experimentar a plenitude de um fruto maduro, preparado pelo próprio céu.
Por isso, aprenda a ouvir não apenas o que Deus fala, mas também o quando. Porque quem caminha no ritmo do Espírito nunca se atrasa, mas também nunca se adianta. Vive no compasso perfeito da vontade de Deus. E quando aprendemos a discernir o tempo certo, também precisamos cultivar humildade para reconhecer que Deus não fala apenas em grandes revelações ou momentos extraordinários. Muitas vezes, a sua voz se manifesta justamente nas situações mais simples do dia a dia. O coração humano tende a esperar o sobrenatural de maneira espetacular. Uma visão grandiosa, uma profecia impactante, um sinal impossível de ignorar. Mas o Pai, em sua sabedoria, escolhe falar também nas pequenas coisas, justamente para nos ensinar a depender dele em todo o tempo. Foi assim com Elias no Monte Horebe. Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um sussurro suave. 1 Reis 19:12. Quantas vezes Deus já usou uma palavra casual de alguém, uma frase simples em uma pregação, ou até mesmo uma lembrança repentina de um versículo para responder ao que você estava orando. O problema é que, se não estivermos atentos e humildes, corremos o risco de desprezar essas manifestações por achá-las pequenas demais. Na vida de Jesus, vemos esse padrão repetidas vezes. Ele falava em parábolas, usando exemplos cotidianos. Sementes, colheitas, peixes, moedas. A voz de Deus estava ali, revelando verdades eternas em imagens simples. Isso nos mostra que o espiritual e o comum não estão separados. O céu pode se revelar no meio da rotina mais comum. É preciso humildade para admitir que não sabemos tudo e que Deus pode falar de maneiras inesperadas. Muitas vezes, Ele usa pessoas improváveis. Um amigo que não conhece a fundo a Bíblia, uma criança com uma frase inocente ou até um desconhecido com uma atitude que confirma aquilo que o Espírito já estava dizendo ao seu coração. Ignorar essas manifestações por parecerem simples demais é desperdiçar oportunidades de direção divina. Mas quando você pede humildade para reconhecer a voz de Deus em qualquer situação, o extraordinário começa a se manifestar no ordinário. Por isso, ore diariamente. Senhor, não me deixe desprezar a tua voz só porque ela não veio do jeito que eu imaginava. Dá-me humildade para reconhecer a tua presença até nas coisas simples. Essa postura abre espaço para viver uma caminhada espiritual mais rica, onde cada momento se torna uma chance de ouvir o céu. E quando aprendemos a valorizar até as situações mais simples, como canais da voz de Deus, surge um princípio essencial para que a caminhada seja segura. Toda direção recebida precisa estar alinhada ao propósito do Senhor. Porque Deus não fala apenas para resolver problemas momentâneos, mas para conduzir nossa vida dentro de um plano maior. Efésios 1:11 nos lembra que em Cristo fomos também feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Isso significa que a voz de Deus não é desconexa. Ela sempre aponta para o cumprimento do seu plano eterno em nós. Quantas vezes buscamos respostas apenas para aliviar uma dor, resolver uma crise ou tomar uma decisão prática, esquecendo que por trás de cada detalhe há um propósito maior. O perigo é usar a voz de Deus como um atalho para os nossos desejos, em vez de um guia para o seu propósito. Mas quem tem ouvidos espirituais abertos entende que a direção de Deus nunca se limita ao presente. Ela sempre prepara para o futuro que Ele já desenhou. Veja o exemplo de José. Quando foi vendido como escravo, parecia apenas uma tragédia pessoal. Mas anos depois, ele mesmo declarou a seus irmãos: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que fosse preservada a vida de muitos." Gênesis 50:20.
A direção de Deus na vida de José estava alinhada a um propósito muito maior do que ele poderia imaginar. O mesmo vale para nós. Nem toda resposta de Deus vai soar agradável ou imediata, mas quando alinhada ao seu propósito, trará fruto duradouro. Por isso, antes de agir, pergunte: essa direção apenas resolve um problema ou também glorifica a Deus e me aproxima do seu plano eterno? Essa é a chave que separa uma emoção passageira de uma instrução divina. Quando ignoramos esse princípio, corremos o risco de seguir vozes que até parecem boas, mas nos afastam do centro da vontade do Pai. Mas quando submetemos tudo ao propósito dele, descobrimos que cada decisão, pequena ou grande, se encaixa em uma história maior, escrita pelas mãos do Criador. Por isso, peça sempre: Senhor, que toda a direção que eu receba alinhe meu coração ao teu propósito, e não apenas às minhas vontades. Essa oração mantém você protegido, guiado e conectado ao destino que Deus já preparou. E enquanto aprendemos a reconhecer a voz de Deus em cada detalhe do dia, é importante lembrar que Ele também escolhe falar quando o corpo descansa e a mente se aquieta, durante a noite, por meio de sonhos e revelações. Esse é um terreno espiritual poderoso, porque enquanto os olhos físicos estão fechados, os ouvidos espirituais podem ser despertados para receber instruções que ultrapassam a lógica natural. A Bíblia nos dá muitos exemplos dessa forma de Deus se comunicar. José, ainda jovem, recebeu em sonhos a revelação de que governaria sobre sua família. Gênesis 37, 5, 9. Aquilo parecia impossível na época, mas foi o anúncio de um futuro que mudaria não apenas sua história, mas a de toda uma nação. O outro José, marido de Maria, também foi guiado em momentos decisivos por revelações noturnas. O anjo lhe apareceu em sonho para confirmar o nascimento de Jesus e depois para orientá-lo a fugir com a família para o Egito. Mateus 1:20, 2:13. Até mesmo reis estrangeiros, como Nabucodonosor, receberam sonhos que continham mensagens do céu, reveladas depois pelo profeta Daniel. Daniel 2. Isso nos mostra que Deus não está limitado ao dia ou à vigília. Enquanto você dorme, Ele continua trabalhando e pode usar sonhos como forma de revelar caminhos, confirmar decisões ou até alertar contra perigos. O salmista declarou em Salmos 16, 7: Bendirei ao Senhor que me aconselha. Na escura noite, o meu coração me ensina. Ou seja, até a madrugada pode ser um espaço de instrução divina. Mas é preciso discernimento. Nem todo sonho vem de Deus. Muitos são reflexos de preocupações, memórias ou até de cansaço. O segredo é submeter tudo em oração. Senhor, fala comigo até enquanto durmo, mas me dá discernimento para distinguir o que é apenas da minha mente do que é revelação do teu Espírito. Quando é Ele quem fala, a mensagem se repete, traz paz e confirmações, sempre em harmonia com a palavra. Ignorar esse canal é desperdiçar uma ferramenta que o próprio Deus usa para instruir os seus. Por isso, peça diariamente: Senhor, se for da tua vontade, fala comigo até em sonhos. Abre meus ouvidos espirituais, mesmo durante o descanso, para que eu desperte com clareza do que queres me mostrar. Assim, até a noite deixa de ser apenas um tempo de sono e passa a ser um espaço de revelação, onde o céu se encontra com a terra e onde Deus continua a guiar os passos daqueles que o buscam de todo o coração. E enquanto aprendemos a reconhecer a voz de Deus em tantas formas, existe um sinal que jamais pode ser ignorado: a paz. Porque a verdadeira voz do Espírito Santo nunca traz confusão, medo ou desespero. Ela sempre vem acompanhada de um descanso interior que não pode ser explicado pela lógica humana. Quantas vezes você já esteve diante de uma decisão importante, avaliou todas as opções, ouviu conselhos, pesou prós e contras,
mas ainda assim algo dentro de você permanecia inquieto? Esse é o indicativo de que, por mais lógica que pareça, aquela não é a direção do Espírito. Por outro lado, quando é Deus quem fala, mesmo que o caminho pareça desafiador, o coração é invadido por uma paz que excede o entendimento. É isso que Paulo ensina em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz é sobrenatural, porque não depende das circunstâncias. Ela guarda o coração como um sentinela, protegendo contra dúvidas e temores que poderiam roubar a fé. Colossenses 3,15 reforça esse princípio ao dizer que a paz de Cristo seja o árbitro em seus corações. A palavra árbitro transmite a ideia de alguém que decide um jogo. Em outras palavras, quando duas escolhas parecem boas, a paz é quem dá o veredito final. Se há paz, siga. Se há perturbação, espere. O perigo está em confundir pressa, empolgação ou alívio momentâneo com direção divina. Muitos já se precipitaram porque confundiram emoção com paz e acabaram colhendo consequências dolorosas. Mas quem aprende a esperar até que a paz seja clara, descobre que nunca se perde ao descansar no tempo de Deus. Talvez você esteja vivendo exatamente esse dilema. Tudo parece alinhado na lógica, mas dentro de você ainda não há descanso. Se esse é o caso, não dê o próximo passo até que a paz confirme. Porque a paz é a assinatura do Espírito Santo em cada resposta vinda do céu. Por isso, ore com sinceridade. Senhor, não me deixe ser guiado apenas pela minha vontade. Dá-me paz como confirmação da tua voz, para que eu saiba que é o teu Espírito que está me dirigindo. Essa oração simples, mas poderosa, é capaz de livrar você de atalhos perigosos e conduzi-lo ao centro perfeito da vontade de Deus. Chegar até aqui já é um sinal do quanto você deseja ouvir a voz de Deus com clareza. E isso é precioso, porque mostra que seu coração não busca apenas bênçãos rápidas, mas intimidade verdadeira com o Pai. Hoje você aprendeu que ouvir a voz do Senhor vai muito além de uma experiência isolada. É um processo de abrir os ouvidos espirituais, calar os ruídos internos, discernir entre emoção e direção, valorizar a palavra escrita, esperar confirmações e, sobretudo, permitir que a paz do Espírito seja a bússola da sua caminhada. Talvez, até agora, você tenha vivido momentos de dúvida, insegurança ou até de silêncio espiritual. Mas quero que guarde esta verdade. Deus nunca deixou de falar. Ele deseja conduzir seus passos e abrir seus ouvidos, porque é assim que um pai amoroso age com os filhos que ama. Por isso, ao terminar esta mensagem, eu te convido a refletir. Que áreas da sua vida ainda precisam ser entregues para que a voz de Deus tenha prioridade? Que decisões você precisa pausar até que a paz do Espírito confirme? Que ruídos internos precisam ser silenciados para que o sussurro divino seja ouvido? Permita que esta palavra seja mais do que um aprendizado. Faça dela uma prática. Ore diariamente. Senhor, abre meus ouvidos espirituais, guia-me com tua paz e alinha cada direção ao teu propósito. Essa será a chave para andar em segurança e viver experiências que transformarão não só suas decisões, mas todo o rumo da sua vida. Você não está sozinho. O Deus que abriu ouvidos espirituais no passado continua fazendo isso hoje, e Ele quer fazer isso em você. Lembre-se, não importa o quanto o mundo seja barulhento, nem quantas vozes tentem confundir você. Quando os seus ouvidos espirituais estão abertos, a paz do Espírito Santo se torna a bússola do seu coração. E essa paz é o selo de que você não está andando sozinho, mas sendo guiado pelo próprio Deus. Para continuar avançando nessa jornada, quero te oferecer um recurso especial, o e-book Cultivando Dons.
Ele foi preparado para ajudar você a desenvolver ainda mais a sua sensibilidade espiritual, despertar os dons que o Senhor já colocou em sua vida e aprender a viver uma caminhada mais profunda com o Espírito Santo. O link está no primeiro comentário fixado deste vídeo. Aqui no canal, cada mensagem é um convite para que você cresça na fé, no discernimento e na intimidade com Deus. Por isso, não deixe de se inscrever, curtir este vídeo e compartilhar com alguém que também precisa ouvir esta palavra. E antes de sair, escreva nos comentários uma declaração de fé. Senhor, abro meus ouvidos espirituais e recebo a tua paz como confirmação da tua voz. Essa frase não é apenas um comentário, é um posicionamento diante do céu. Que esta mensagem seja um divisor de águas na sua vida espiritual. Que o Espírito Santo fale com você, guie seus passos e confirme cada direção com a paz que só Ele pode dar. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.